Dorival Júnior tem dor de cabeça, lista de problemas na seleção brasileira, camisa 10 definido e convocação de emergência. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as últimas notícias, novidades, informações da nossa seleção brasileira, seleção pentacampeã mundial. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pela nossa seleção pentacampeã mundial, seleção canarinho. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações da seleção. Trazer um assunto aqui porque para esse período, das eliminatórias da Copa do Mundo 2026, nos confrontos entre Colômbia e a seleção argentina em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, a seleção brasileira já tem o camisa 10 definido, que será o atacante Rodrigo do Real Madrid. Quero saber a sua opinião, torcedor, muito estava se falando em relação ali ao Rafinha ou até mesmo ao Rodrigo. Os dois têm uma função importante nos seus determinados clubes e isso o técnico Dorival Júnior vai tentar extrair o que há de melhor nesses jogadores para o ataque, trazendo para esses jogos decisivos da seleção brasileira, que pode encaminhar de pronto a classificação para o Mundial, para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, vamos trazer aqui um cenário completo, toda a numeração dos jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior. Goleiro Alisson, número 1, Bento é o camisa 12, Lucas Perry, camisa 23. A defesa, Alexandro, 16, Gabriel Magalhães, número 3, Guilherme Arana, número 6, Léo Ortiz, 15, Marquinhos, 14, Marquinhos, número 4, Murilo, 14, Wanderson, número 2, Wesley, número 13, Wesley, lateral direito do Flamengo. O meio-campo, com André, número 18, Bruno Guimarães, camisa 5, Gerson é o camisa 8, Joelinton, 17, Matheus Cunha é o número 21, os atacantes, Endrick, 19, Estevão, 22, João Pedro é o 9, que é a novidade para esse time titular hoje, Rafinha, número 11, Rodrigo, 10, Savinho, número 20, Vinícius Júnior é o camisa 7 da seleção pentacampeã. E um detalhe, o técnico Dorival Júnior, na coletiva e nesse período de treinamento que você está acompanhando toda a imagem do dia a dia da seleção brasileira, a gente está na cola, trazendo diariamente todas as informações, todas as notícias da nossa seleção brasileira. Daqui a pouco vou falar mais sobre a partida, mas a seleção, dentro de uma estrutura daquilo que o Dorival Júnior preparou, esboçou, ensaiou nesses últimos meses, desde outubro, novembro, como foi as últimas datas FIFA, nos jogos contra o Uruguai, contra a seleção da Venezuela, contra o Chile também, contra a seleção do Peru, onde, inclusive, aqui no Mané Garrincha, em Brasília, a seleção vence por 4-1, ainda com Luiz Henrique, Andreas Pereira, Igor Jesus. A seleção brasileira vem tendo ali um misto de jogadores que vem recebendo oportunidade, que vem sendo testado pelo técnico Dorival Júnior. Sendo que o Dorival, ele passa a ter nesse momento uma dor de cabeça por conta da ausência do Neymar. Vou lhe explicar por quê. Porque todo esse planejamento, todo esse período de preparação para a data FIFA de hoje foi baseado com o aspecto do Neymar estando nessa seleção. Foi baseado com a possibilidade de você ter um dos melhores jogadores em atividade no futebol e também vem recuperando o seu bom futebol, o seu ritmo de jogo, que é o Neymar. Então, basicamente, de última hora, essa desconvocação acaba trazendo uma frustração e, consequentemente, uma dor de cabeça, porque até o Dorival lhe fala na coletiva que tinha todo o planejamento baseado numa estrutura do ataque da seleção, com Rafinha, Vini Júnior, Neymar e também, por exemplo, o Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha e Neymar, os quatro, o quarteto ali
de ataque da seleção brasileira. E com isso, você acaba tendo que mudar todo o seu planejamento, mudar toda a sua estrutura. E basicamente não é só essa dor de cabeça, tá? A dor de cabeça não é só a ausência do Neymar, é uma das dor de cabeça, é uma das preocupações na lista de problemas. É claro que nem tudo está perdido, não é a questão de chegar e causar o caos, não existe um cenário de caos, né? Existe sim uma pressão, existe uma cobrança para que a seleção brasileira ganhe e tenha um resultado positivo nesses 2 jogos. Até aqui, Dorival completa 14 jogos à frente da seleção brasileira e vem sendo questionado de ainda não ter conseguido um time ideal. Na concepção do Dorival Júnior, houve uma melhora, houve uma evolução. Quero saber de você, torcedor, embora, se for buscar os números, tanto a seleção brasileira e a seleção equatoriana e a seleção colombiana são que tem aí ultimamente alguns números bons, mas a seleção brasileira, que vencendo esses 2 jogos contra a Colômbia e contra a Argentina, passa a vice-liderança das eliminatórias. Então é muito importante, além de encaminhar a classificação. Vamos falar dessa lista de problemas, porque já tem os desfalques, Ederson, Danilo e Neymar cortado por lesões. Temos jogadores pendurados, que é o André, o Bruno Guimarães, o Gabriel Magalhães, o Matheus Cunha, o Rafinha e o Rodrigo Vinícius Júnior. Então, assim, é muito importante o cuidado em relação a uma punição com cartão amarelo, porque isso pode atrapalhar mais ainda o planejamento para o próximo jogo contra a Argentina. Então, basicamente, o Dorival tem essa dor de cabeça também de ter que convocar um jogador de última hora, ter que fazer uma convocação imediata, né? Há essa possibilidade caso um desses jogadores receba cartão amarelo na partida. Então, assim, fica esse alerta ligado, há um alerta ligado, há uma preocupação, mas em contrapartida também há um otimismo em relação à vitória, ao resultado, ao empenho, né, que a seleção brasileira, durante essa semana, no estádio do Bezerrão, aqui no Novo Gama, como também no Mané Garrincha, você acompanha as imagens, treinou com muita intensidade, uma preparação muito tática. Por mais que a gente tenha aqui a provável escalação já definido, o Alisson no gol, o Wanderson na lateral direita, Marquinhos e Magalhães, a dupla de zaga, Guilherme Arana na lateral esquerda, Bruno Guimarães e Gerson sendo volante, Rodrigo, Rafinha, Vini Júnior e João Pedro no ataque. João Pedro como homem referência, né, pelos bons números que ele vem tendo no Brighton, pela evolução na sua carreira, jogador líder em participação de gols, né, merece muito essa oportunidade. Quem está jogando bem, quem está numa boa fase, quem está no melhor momento, ele precisa essa oportunidade. Hoje a gente tem o Pedro no Flamengo, que é um jogador que está machucado, seria o camisa 9 da seleção brasileira, mas já que o Pedro teve a LCA, está em recuperação, João Pedro está numa melhor fase, então merece a oportunidade, isso é evidente. Então, 9, homem referência, João Pedro, Rodrigo na ponta direita, como ele faz no Real Madrid, Vinícius Júnior na ponta esquerda e o Rafinha sendo ali mais centralizado. Ou a gente pode, a formação tática, pelo fato do Rodrigo ser o camisa 10, ele fazendo a criação no lugar no meio e o Rafinha na ponta direita. Vamos aguardar, o jogo vai falar bastante sobre isso, mas basicamente é o que o Dorival ele armou, ele treinou para esse jogo. E um detalhe, há uma possibilidade ainda na volância ter o André como titular, mas tudo ali é apenas uma possibilidade, porque Bruno Guimarães e Gerson têm sido, nesse meio de campo, na volância, um homem de confiança do técnico Dorival Júnior. Vamos falar sobre convocação de emergência, né, de última hora. Os atletas da seleção brasileira, o Alisson, Matheus Cunha, inclusive Matheus Cunha, Alisson, o próprio Wesley e o Alexandro convocaram o torcedor brasileiro para estar nessas partidas. A gente sabe que há uma reclamação dos ingressos muito caros, né? Os ingressos no extremo, tanto aqui em Brasília como também na Argentina, mas a participação da torcida brasileira é sempre muito importante. Eu quero convidar você a estar com a gente logo mais na nossa transmissão. O BTB Esporte vai transmitir os jogos, tanto contra a Colômbia, também contra a Argentina. Está na cola da seleção brasileira. Hoje o adversário é a Colômbia, temos Camilo Vargas, Daniel Munhoz, o Denverson Sanches, o John Lucumi, o Johan Mojica
o Jefferson Lerma, o Richard Rios, John Arias, Ramos Rodrigues, Luiz Dias e Rafael Borré. Portanto, essa é a provável escalação da seleção colombiana para o jogo de logo mais. Galera, compartilha, deixa o like, cola aqui no BTB Esportes. Vamos nesse vídeo bater a marca dos 334 mil inscritos, tá bom? Espalha para geral as últimas notícias e informações da seleção. Preocupação do Dorival, ausência do Neymar e também os jogadores que estão pendurados, que podem ser convocados de última hora, tá certo? E camisa 10 definido, que agora é o Rodrigo. BTB Esportes em todos os lugares. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Na capital federal aqui em Brasília.